A noite caía pesadamente sobre a mansão de Carlos, e o silêncio espesso era quebrado apenas pelos ecos distantes de um relógio que marcava cada segundo como um prenúncio de calamidade. A lua, oculta entre nuvens escuras, lançava sombras e dúvidas em cada canto do local, aumentando a tensão da situação. Era só uma babá e um patrão, após uma longa jornada, com segredos que dançavam como sombras ao redor deles. Ana, uma jovem com cabelos castanhos desgrenhados e roupas simples e surradas, estava na sala de segurança. Seus olhos grandes e expressivos refletiam a curiosidade e a cautela que sempre a acompanhavam. Com uma rotina árdua, entre cuidar das crianças da casa e as tarefas do lar, ela se sentia frágil, quase invisível, mas havia uma chama de determinação em seu olhar, uma vontade de mudar a própria vida, de se libertar da opressão que aquela mansão representava. De repente, tudo que Ana conhecia virava de cabeça para baixo. Carlos, o patrão, um homem que exibia uma fachada de poder e controle, começou a se contorcer no chão, segurando o peito de um jeito que qualquer um poderia confundir com um ataque cardíaco. O grito dele cortou a quietude da noite. Ana! Chame ajuda! O coração de Ana disparou. O desespero se misturava à confusão. O que eu faço? Pensou. A imagem de sua vida preenchia sua mente, desde a infância em um lar humilde até as dificuldades que enfrentava todos os dias. Ter que chamar uma ambulância para o homem que a mantinha sob o seu domínio parecia surreal. Mas havia algo mais, uma intuição que lhe dizia que não era apenas um ataque cardíaco. Calma, Carlos. Vou chamar ajuda, respondeu Ana, tremendo. Ela pegou o telefone fixo que estava próximo e, com mãos trêmulas, discou o número da polícia. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto esperava que alguém a atendesse. Silêncio! O patrão berrou, como se soubesse que, de alguma forma, o verdadeiro segredo daquela noite estava prestes a ser revelado. Isso é um plano, Ana. Não acredite em tudo que você vê. Não deve chamar ninguém. Suas palavras soaram como uma ameaça, embora sua voz estivesse repleta de dor. Mas Ana, num impulso de coragem, decidiu ignorá-lo. A conexão estava estabelecida, e ela já podia ouvir a voz do atendente do outro lado da linha. Emergência! Meu patrão está passando mal. Precisamos de ajuda rápida. O abalo em sua voz parecia estranho no contexto da emergência. Não era só um ataque, era a oportunidade de expor os segredos obscuros que cercavam aquela mansão. Enquanto aguardava ajuda não apenas dos paramédicos, mas também uma salvação maior, Ana relembrou tudo o que viu e ouviu ao longo dos anos. Carlos sempre foi controlador, sempre tramando, sempre por trás de empreendimentos escusos e negócios que pareciam ter um toque suspeito. Rumores de tráfico de informações, de um passado desconhecido que a família tentava esconder custavam corpos e reputações. A mente de Ana fervilhava com a possibilidade de mudança. A polícia poderia não apenas levar Carlos embora, mas também abrir as portas para todas as verdades que estavam enterradas. Ela pensava nas crianças que cuidava, na liberdade que sempre desejou, e nos sussurros que já ouvirá sobre o lado sombrio da família. Por favor, venha logo, pediu Ana, quando a voz do atendente soou de novo, atirando de seus devaneios. 2 minutos pareceram 2 eternidades. O corpo de Carlos tremia no chão, ele tentava se erguer, mas era evidente que ele não estava apenas passando mal, ele estava perdendo o controle. Gritos ecoaram pela mansão à medida que a tensão aumentava e a vergonha se tornava palpável. Qualquer um que estivesse ali poderia sentir que algo estava muito errado. Então, como em um filme de suspense, a porta da sala de segurança se abriu com um estalo alto. A luz ofuscante e as vozes da polícia irromperam na cena. Onde está o homem? Gritou um dos policiais, e Ana, quase paralisada pelo momento, apontou para o Carlos, que se contorcia ainda no chão. A cena se transformou em uma mistura de gritos, confusão e revelações à medida que a polícia se aproximava de Carlos. Ele, percebendo que o jogo estava perdido, parou de se contorcer e a expressão em seu rosto mudou. Ele era um ator em um palco, e a peça estava prestes a chegar ao ato final. Não! Vocês não sabem com quem estão lidando, gritou Carlos, tentando recuperar a autoridade, mas sua voz se misturava ao eco das sirenes. Ana sentiu um arrepio.
Era a primeira vez que ela via aquela fúria, aquela vulnerabilidade. Mas, no fundo, sabia que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Em um suspiro profundo, ela percebeu que, naquele momento, ela tinha o controle. Naquela noite, não era mais apenas uma babá, ela era testemunha da verdade, e a trama da vida estava prestes a mudar para sempre. Abaixo da superfície da histeria e do pânico, Ana guardava a chama da revolução que acabava de acender. E a noite não estaria apenas caminhando para um desfecho, mas começando uma nova era de descobertas e liberdade. ### título. No meio da noite, patrão fingiu um ataque cardíaco na sala de segurança, a babá ligou para a polícia e expôs o segredo obscuro da família. A noite se arrastava como uma sombra pesada na mansão. Ana, de joelhos no chão da sala de segurança, limpava com um pano surrado, enquanto a luz direta iluminava seu rosto, revelando a fragilidade que ela tentava disfarçar. O relógio na parede parecia zombar do seu trabalho árduo, cada segundo se arrastando como um momento de eternidade. Ela realmente esperava que a mudança chegasse, que a vida a empurrasse para fora do marasmo e, finalmente, a puxasse para si. Com o olhar distante, Ana levantou-se e se dirigiu à cozinha. Ao abrir a geladeira, deparou-se com um pedaço de pão mofado, um vislumbre irônico do que era sua vida. Uma refeição normalmente abundante, agora reduzida àquele alimento em decomposição. Ela se afastou com um suspiro de frustração, sabendo que sempre havia um desequilíbrio entre o que precisava e o que tinha. Abaixo da superfície da desesperança, sua determinação fervilhava como um vulcão prestes a entrar em erupção. No meio da sala, aninhando os brinquedos das crianças, Ana encontrou um momento de brevidade, um sorriso triste brotando em seu rosto, pintando seu semblante de uma doçura efêmera. Ela se lembrou de momentos felizes compartilhados, risadas ecoando naquelas paredes repletas de segredos. Pelo menos elas têm um pouco de alegria, pensou, mas logo a realidade a puxou de volta. Com um olhar resignado, pegou o telefone para tentar alcançar alguém, mas ao perceber que não tinha crédito, um novo suspiro de frustração escapuliu de seus lábios. No banheiro, encarou seu reflexo no espelho, a imagem lhe devolvendo uma mulher desgastada, mas com a fúria de 1000 guerras não travadas brilhando nos olhos. Ela limpou as lágrimas que insistiam em brotar e ajeitou a roupa suja, tentando encontrar algum tipo de dignidade em meio ao caos. As promessas feitas, os sonhos esquecidos pareciam se entrelaçar com as sombras da casa. A sala de segurança se tornava um reduto de tensão. O eco da voz de Carlos reverberou em sua cabeça, chamar ninguém. Ele sempre impusera seu controle, não apenas sobre a mansão, mas sobre a própria Ana. Cada palavra sua era uma corrente, uma amarra que a mantinha presa ao seu capricho. Contudo, naquela noite em particular, algo mudou. Um impulso inesperado de coragem sussurrou a Ana para que seguisse seu instinto. Com o coração batendo acelerado, Ana ignorou a voz de Carlos e apertou o botão do telefone. A conexão estava estabelecida. Emergência! Meu patrão está passando mal. Precisamos de ajuda rápida. A voz dela, um misto de desespero e determinação, ecoou pelo aparelho. Era uma oportunidade, uma brecha na escuridão que sempre a cercou. Era a chance de expor os segredos obscuros que pareciam engolir sua vida e a vida daquelas crianças. Enquanto esperava, a mente de Ana fervilhava com lembranças e reflexões. Carlos sempre fora controlador. Os sussurros sobre tráfico de informações, a aura de mistério envolvendo aquela família, o passado tenebroso que se escondia atrás de sorrisos e máscaras. A mágica da liberdade havia se tornado um anseio insuportável. Ela estava farta de ser apenas uma marionete, estava farta do silêncio. O tempo tinha chegado, e ela sabia que não era apenas a vida de Carlos em jogo, mas a dela, e o futuro das crianças que dependiam dela também. Por favor, venha logo. Uma aflição infantil se misturava à necessidade de mudança em sua voz, enquanto o atendente tentava tranquilizá-la do outro lado da linha. Os instantes pareciam se arrastar, a agonia da espera se mesclando com a convicção de que havia uma luz no final do túnel. E então, como se o próprio destino estivesse conspirando, a porta da sala de segurança se abriu com um estalo que cortou o silêncio tenso como um fio de espada. A luz ofuscante,
As vozes de policiais e a ordem que invadiu a cena pareciam transportá-la para um filme de suspense. Onde está o homem? O grito de um dos policiais fez seu coração acelerar, seus instintos despertaram, e ela, quase paralisada, apontou para o corpo contorcido de Carlos, um ator decadente em uma peça que ele mesmo havia escrito. A cena se tornava um turbilhão de gritos, uma confusão crescente à medida que a polícia se aproximava. Carlos, percebendo que o mundo que ele havia construído começava a desmoronar, parou de se contorcer e sua expressão de autoridade se dissipou, revelando um homem fragilizado, exposto a uma verdade que nunca quis encarar. Não! Vocês não sabem com quem estão lidando. O desespero em suas palavras ecoava pelo ambiente, mas para Ana, aquele era um grito de impotência, uma janelinha arrombada em um labirinto de verdades escondidas. Naquele instante dramático, Ana sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Era a primeira vez que via Carlos vulnerável, não mais o tirano invencível que sempre se impôs. O jogo estava virando, e ela compreendeu que a vida dela, que sempre esteve entrelaçada ao medo, começava a se desheredar. A coragem que brotava de seu peito se firmava na consciência de que ela tinha um poder inexplorado. Naquela noite, não era apenas a babá das crianças, ela era a testemunha da verdade, a chamadora da mudança. A noite não estaria caminhando para um desfecho, mas sim começando uma era de descobertas, uma revolução nascida de segredos obscuros. Cada grito e cada lágrima selariam um novo tempo de liberdade. E enquanto a luz azul das sirenes iluminava a sala, Ana percebeu que estava prestes a enfrentar não só Carlos, mas todo o fantasma que sua vida se tornará. Ela não tinha apenas um segredo para contar, mas um grito para soltar. Uma exigência de justiça que não poderia mais ser silenciada. Se você odeia a injustiça, curta e junte-se a nós nessa jornada por um mundo melhor. O clima na sala de segurança era palpável, carregado de tensão e desespero. Carlos, a encarnação do deboche e da arrogância, entrava ali com suas palavras venenosas que eram como lâminas afiadas, prontas para ferir. Ele se postou diante de Ana com um ar de superioridade, cruzando os braços como se estivesse ali para um julgamento, não para uma conversa. Você não consegue nem manter este lugar limpo? A voz dele, um misto de escárnio e desprezo, cortou o ar. A risada debochada que se seguiu fez com que o coração de Ana se apertasse. Cada palavra era uma reminder of her posição, uma lembrança cruel de que, para ele, ela não passava de um objeto, uma mera servente executando ordens em um mundo onde ele era o Deus. Ana, com os olhos grandes e expressivos, tentou articular uma desculpa. Desculpe, eu vou fazer o que for preciso, tentou dizer, mas Carlos a interrompeu, gesticulando de forma exagerada, como se estivesse diante de uma plateia ávida por sua exibição. A maneira como ele a olhava, de cima para baixo, era como um predador avaliando sua presa. Cada olhar dele era como um selo de aprovação em um mundo que ela já não reconhecia mais. Ele lançou um brinquedo ao chão, um gesto que simbolizava tudo o que ele pensava dela. Você deveria ser grata por estar aqui. A simples menção de gratidão fez Ana se sentir ainda menor, como se naquele momento toda a sua existência fosse invalidada pelo anseio de Carlos por controle. Enquanto a espera pela polícia se arrastava, as lembranças tumultuadas de Ana se amontoavam em sua mente. As vozes sussurradas sobre o que acontecia nos bastidores daquelas paredes, os olhares furtivos e os segredos murmurados entre os membros da família, tudo se entrelaçava em uma narrativa que ela precisava desfiar. O passado daquela casa era um labirinto repleto de sombras, e as crianças, inocentes e vulneráveis, eram suas vítimas silenciosas. O telefone na mão trêmula, Ana exclamava uma e outra vez, implorando por ajuda. Por favor, venha logo. Sua voz continha um desespero que transcendeu o medo, refletindo uma esperança quase ingênua de que as coisas poderiam mudar. Ela sabia que o tempo estava passando rápido e que precisava agir antes que fosse tarde demais. O coração acelerado de cada criança a cercava, e a urgência de protegê-las transcendeu seu próprio medo. Quando a porta da sala de segurança se escancarou, sincronizando-se com a batida de seu coração, uma onda de alívio e tensão a atingiu. Polícias armados, com rostos decididos, invadiram o espaço, trazendo consigo uma mistura de esperança e um medo corrosivo. Onde está o homem? Um dos oficiais gritou, e Ana, num impulso,
Poderia sentir a adrenalina percorrendo suas veias. Indicou Carlos, que agora se contorcia no chão como um artista de teatro em sua performance final. A confusão que se desenrolou diante de seus olhos a fez sentir como se estivesse assistindo a uma cena digna de um filme. A imagem de Carlos, até então invulnerável, se despedaçava. Sua expressão de controle se desmoronou, deixando à mostra um homem que nunca teve a fortaleza que tentava apresentar. Não! Vocês não sabem com quem estão lidando. O grito de Carlos se arrastou pela sala como um eco de sua própria fragilidade, uma injustiça que virava verdade. Ana, vendo o homem que a havia mantido sob seu domínio agora se contorcer e suplicar, experimentou um estremecimento interno. Era a primeira vez que ela o via sem seu manto de poder. A confusão e a vulnerabilidade de Carlos eram insuportáveis, e ela começou a perceber que aquele ponto poderia ser o início de uma nova jornada. A vida dela, amarrada ao medo, finalmente abria espaço para possibilidades. Enquanto a luz azul das sirenes cortava a escuridão da sala, Ana sentiu uma força inexplorada dentro de si. Ela não era apenas a babá das crianças, mas agora se via como parte de algo maior, a voz pedindo justiça, a testemunha de segredos obscuros. Era hora de expor não só as mentiras de Carlos, mas também as realidades sombrias que cercavam aquela família. Com cada grito, cada lágrima derramada, Ana estava pronta para tecer um novo futuro. Uma era que não seria marcada por segredos, mas pela libertação. Eu não vou silenciar mais. As palavras brotaram de seus lábios como um manifesto, um chamado à ação que reverberou na sala. E, naquele momento, ela não estava mais sozinha. O mundo não a ignoraria. Se você odeia a injustiça, curta e junte-se a nós nessa jornada por um mundo melhor. Porque, de agora em diante, as sombras não terão mais controle. A atmosfera na sala de segurança era tensa, quase palpável. Ana, com o olhar fixo em Carlos, mal podia acreditar no que estava se desenrolando diante dela. Ela tinha imaginado esse momento tantas vezes, mas agora, ele se revelava de forma tão inesperada. O sorriso sarcástico de Carlos cortou a tensão do ambiente, mas não da maneira que ele esperava. Ele parecia satisfeito em proporcionar a ela a notícia devastadora de que sua presença não era mais necessária. Você não precisa mais trabalhar para nossa família, Ana. Aqui está o seu pagamento atrasado. Ele entregou um envelope, como se fosse um presente, enquanto suas palavras caíam com frieza ao redor dela, como pedras. Ana sentiu o coração afundar. Mas, as palavras mal saíam dos seus lábios. Eu cuido das crianças. Elas precisam de mim. Porém, Carlos interrompeu-a com uma risada cínica, suas palavras cortando a esperança que começava a brotar. Como se você fosse essencial. A vida vai continuar sem você. O som da porta se fechando atrás dele soou como um túmulo ecoando em um campo deserto, um lembrete brutal do poder que ele tinha sobre sua vida e, por extensão, sobre a vida das crianças. O desespero se apoderou de Ana e, em um impulso, ela derrubou um copo que estava sobre a mesa. O barulho quebrou o silêncio, misturando sua frustração e a angustiante solidão que a envolvia. O telefone começou a tocar incessantemente. Cada toque parecendo um pedido de socorro, mas Ana hesitou. Estava tão próxima de pedir ajuda, mas a incerteza a paralisava. As memórias dos sussurros e olhares furtivos voltaram à sua mente, fazendo-a sentir a pressão do passado nas suas costas. E se não forem de confiança? E se tudo isso fosse uma armadilha? Sua mão tremulou enquanto o telefone continuava a tocar. O som repercutia em suas orelhas como um martelo batuqueando, mas ela não conseguia se mover, sua coragem escapando entre os dedos como areia. Dentro daquela casa, não era apenas a luta dela por dignidade, mas pela proteção das crianças que agora a cercavam. Ela sabia que o tempo ganhava vida com pressa, e o destino das pequenas almas dependia dela. Aquela família, que parecia perfeita na superfície, guardava um segredo sombrio, uma verdade enterrada sob camadas de mentiras. E, no fundo, Ana se perguntava se tinha força suficiente para desenterrar tudo isso. Com o eco do silêncio após o término do toque, Ana sentiu que a adrenalina a envolvia. Olhando em volta, seus olhos encontraram as crianças, que observavam a cena com olhares de preocupação.
As pequenas figuras, tão inocentes e vulneráveis, mereciam alçar vozes que não fossem caladas por medos. Se Carlos pensava que iria se libertar facilmente da responsabilidade de suas ações, estava prestes a descobrir que a determinação de uma mulher poderia ser o estupim de uma revolução. O som da porta se escancarando rasgou o ar pesado da sala de segurança. Policiais armados entraram, trazendo consigo a promessa de proteção e a chance de expor a realidade que se desenrolava nas sombras daquela casa. "Onde está o homem?" Um oficial gritou, sua voz firme ressoando com poder. Ana, num ímpeto, apontou para Carlos, que agora se contorcia no chão com a teatralidade de um artista em sua performance final. A imagem de Carlos, uma vez poderoso e controlado, agora se despedaçava em sua fragilidade. Ele implorava: "Não! Vocês não sabem com quem estão lidando." O desespero em sua voz ecoou como um lamento. Ana sentiu-se enjoada, um misto de alívio e repulsa a invadindo. Aquela era a primeira vez que via a aparente fortaleza de Carlos, agora revelada como um muro de papel, prestes a desmoronar. Ela percebeu, com uma clareza súbita, que aquele momento marcava uma virada não apenas para ela, mas para todas as crianças que dependiam dela. O peso do medo começou a dissipar, dando lugar para um chamado dentro dela, um grito que se materializava: "Eu não vou silenciar mais." Suas palavras estavam longe de ser um sussurro, elas eram um estrondo, um manifesto de coragem que reverberou pela sala, enchendo o espaço com uma energia que não poderia mais ser ignorada. Quantas vezes ela se silenciou? Contando os dias em que viu as crianças sofrendo sob o olhar indiferente de Carlos e da família. Afinal, não se tratava apenas de um patrão cruel. Era uma família enraizada em segredos que precisavam ser revelados. Neste instante em que as sirenes cortavam a escuridão da sala, Ana entendeu que não era mais só a babá, mas também a voz que clamava por justiça. Enquanto os policiais se aproximavam de Carlos, ela respirou fundo, sentindo uma força nova invadir seu ser. Não estava sozinha, a mudança estava batendo a porta e, com ela, a derrubada das sombras que tinham controlado sua vida. Ali, naquele espaço que antes tinha sido um cárcere, Ana estava prestes a se tornar o agente da luz. Ela não apenas protegeria as crianças, mas também se levantaria contra a injustiça. Essa luta não seria uma batalha de um dia, mas cada passo contava, cada grito uma libertação. Com a determinação renovada, ela estava pronta para enfrentar o futuro, um futuro onde os segredos obscuros não teriam lugar. Se você odeia a injustiça, curta e junte-se a nós nesta jornada por um mundo melhor. A partir de agora, as sombras não terão mais controle. As palavras brotavam de seus lábios e ecoavam na eternidade, um chamado à ação que ressoaria para além das paredes daquela casa, para aqueles que precisavam ouvir e agir. Ana estava pronta para a luta. E, finalmente, sentia que a esperança renascia. A luz da lua se filtrava através das cortinas amareladas da sala, criando padrões de sombras que dançavam nas paredes, como se fossem reflexos das lutas internas de Ana. Ela se sentou no sofá surrado, os dedos entrelaçados em seus cabelos desalinhados, e uma onda de desespero a envolvia. O peso das decisões que ainda não havia tomado a sufocava. "O que eu vou fazer agora?" sussurrou, as lágrimas escorrendo por seu rosto, cada gota carregando consigo o medo e a frustração que guardara durante tanto tempo. O ambiente parecia se fechar ao seu redor, cada objeto na sala se tornando um espectador silencioso da sua angústia. As sombras, que antes pareciam apenas um capricho da luz, agora tomavam formas ameaçadoras, como os próprios segredos que Carlos levará a vida inteira escondendo. O coração da mulher pulsava em um ritmo frenético, com o passo das suas lembranças, dos rostos inocentes das crianças que dependiam dela e que, por sua causa, haviam permanecido em silêncio. Ana se levantou, um movimento quase mecânico, e caminhou até a janela. O céu estava coberto por uma tapeçaria de estrelas, cada uma delas piscando como se tentassem lhe enviar uma mensagem de esperança. "Você pode ser mais forte do que imagina", sussurrou para si mesma, mas a fragilidade de sua voz não correspondia à certeza que a cena celestial queria transparecer. Para ela, ficou claro que a luta não era apenas dela, mas de todos aqueles que, como ela, tinham seus sonhos sufocados pela opressão. A lembrança do momento em que os policiais invadiram a sala de segurança ainda ecoava em sua mente,
um tamborilar incessante que a impulsionava para a frente. A cena do embate entre Carlos e os oficiais, seu desespero se transformando em um espetáculo patético, lhe trouxe um misto de alívio e desdém. Sentiu que era finalmente um episódio que se desenrolava, um conto em que as vítimas poderiam, ao menos por um instante, tomar a frente. Mas, para Ana, isso ainda não era o suficiente. As feridas abertas exigiam mais do que assistirem à queda de um tirano. Era hora de expor a podridão que permeava ali. Ela sabia que Carlos, com toda a sua teatralidade, não seria capaz de esconder os verdadeiros monstros que habitavam a casa. Cada grito que Ana havia silenciado nas noites frias, cada lágrima que escorrera pelo rosto das crianças sob a vigilância da frieza familiar, eram palavras não ditas que agora clamavam a ser ouvidas. A percepção de que aquela não seria apenas sua luta pessoal, mas um grito coletivo pela justiça, acendeu uma chama dentro dela. Não importava o preço, ela estava pronta para pagar. Com a voz finalmente firme, ela proclamou: "Eu não vou silenciar mais." As palavras reverberaram no espaço ao seu redor, como um eco profundo que rasgou o ar opressivo. Os policiais, que por um momento pareceram surpresos, agora olhavam para ela, a mulher que havia decidido se levantar. Ana não era mais a figura delicada que carregava os pesos do mundo nas costas, agora, ela era a porta-voz de uma revolução silenciosa, uma força viva que desafiava qualquer opressão. Os olhares se cruzaram, os oficiais reconheciam a gravidade daquele momento. Ana, um ponto de luz em meio às sombras, tornará-se a esperança que havia se perdido por tanto tempo. Seu coração pulsava em uníssono com o clamor da verdade. E enquanto Carlos lutava contra a maré de sua própria desgraça, Ana escolheu ser a voz que ecoaria por aquelas quatro paredes, mas também para fora, para além delas, onde havia outros que esperavam suas vozes serem ouvidas. Quantas crianças ainda precisarão sofrer para que este ciclo se rompa? Perguntou-se, enquanto a força de sua determinação crescia a cada instante, como um mar que se ergue contra uma tempestade. A história que estava prestes a se revelar não se tratava apenas dela, mas de todos que uma vez foram silenciados por medo e abuso. O brilho de suas lágrimas, agora secas, refletia a luz das estrelas, uma transformação tão necessária quanto imprevisível. A cena estava sendo montada, e Ana, a protagonista não apenas de sua própria história, mas de um enredo maior, sentia a expectativa no ar. O olhar de Carlos, que antes era para ferir, agora se tornará um espelho da própria fragilidade. A sala de segurança, que por tanto tempo fora uma prisão, agora se transformava em um palco de libertação. A determinação de Ana pulsava nas paredes, um rugido prestes a se concretizar. Internamente, ela formulava planos. A voz da verdade não poderia ser abalada, e com cada passo que dava, ela se sentia mais forte. Essa luta não é de um dia, mas cada passo é um avanço, cada grito, uma libertação, disse para si mesma, uma mantras que ecoavam em seu coração. O futuro começa agora, pensou, enquanto olhava pela janela, para as estrelas que, imperturbáveis, observavam cada movimento. Ana estava pronta. Se havia sombras a serem expostas, a luz finalmente chegará. E com ela, a esperança renascia. A sala de segurança, uma vez dominada pelo frio e pela opressão, agora ardia com a intensidade da revelação que prestes a se desdobrar. Ana, com a carta nas mãos, sentia como se a atmosfera ao seu redor tivesse mudado completamente. O cheiro do medo que antes pairava agora foi substituído por um aroma de determinação e coragem. Cada palavra escrita por Carlos naquela carta era uma faca dupla, ao mesmo tempo que expunha a corrupção, também lhe dava a força necessária para enfrentar seus demônios. Ela folheou a carta, recorrendo a cada frase, a cada palavra, como se a verdadeira essência da justiça estivesse escondida nas entrelinhas. Desvio de verbas públicas, contratos fictícios, subornos, o conteúdo irradiava a escuridão que permeava a família, um emaranhado de crimes que Ana mal podia imaginar, mas que agora se tornavam críveis e palpáveis diante de seus olhos. Seus lábios se moveram, pronunciarem frases que jamais sonhou que teria que ouvir, isso é um pesadelo. Eles estão fazendo isso com o dinheiro de todos. Com o meu trabalho, com a vida das crianças. A lembrança das noites longas em que as risadinhas inocentes eram abafadas por gritos de desespero ecoou em sua mente,
como um triste canto de ninar que se tornará uma canção de dor. As crianças não eram as únicas vítimas. Ana sentia que ela, sem saber, também tinha sido engolida por aquele abismo de corrupção. Os policiais, alertados pela agitação da situação, observavam Ana com um misto de incredulidade e admiração. A figura fragilizada da babá se transformará em um farol de esperança. Contudo, havia uma barreira invisível que ainda mantinha os oficiais à distância, como se o peso da verdade sufocasse. Ana percebeu que precisava agir e decidir o que fazer com aquela importante informação. A luta não era apenas por suas próprias feridas, mas também por todos que um dia se sentiram impotentes como ela. Ana começou a falar, sua voz mais forte do que jamais imaginou ser capaz. Foi assim que eles fizeram, foi assim que destruíram vidas. A paixão inflamou suas palavras, tornando-se uma tempestade que varria o espaço. As luzes da sala de segurança reluziam mais intensamente, como se estivessem respondendo ao seu chamado à verdade. E mesmo que em seu interior houvesse um turbilhão de inseguranças, Ana sabia que estava diante de uma escolha monumental. Dizer a verdade era um risco que precisava correr, e a coragem se desprendia de seu ser, como as asas de um pássaro que finalmente encontra sua liberdade. A imagem de Carlos, com seu olhar frio e manipulador, entrou em sua mente. A imagem dele se retorcendo em sua tragédia estava gravada em sua alma, mas ela não permitiria que ele destruísse sua resoluta determinação. Carlos, você não ganhará esta batalha. O ciclo de opressão acaba aqui. Essas palavras reverberaram em sua mente, e Ana percebeu que cada frase de coragem que proferia naquele instante tornava-se um tijolo a mais na construção de sua resistência. A luta interna de Ana culminou em um clamor: nunca mais! Eu não vou silenciar mais! Seus olhos ardendo em fogo e determinação viam agora as sombras do passado começando a dissipar-se. A sala de segurança, que era um local de opressão, se tornava um espaço de libertação. E mesmo que seus pés estivessem firmes no chão, sua alma flutuava livre, despida das correntes que a aprisionavam. Mas e se nada mudar? E se Carlos seguir em frente como se nada tivesse acontecido? O sussurro da dúvida tentou invadir seu coração, mas Ana fechou os olhos por um breve instante, respirando fundo para acalmar a tempestade que rugia dentro de si. As crianças, os rostos inocentes e os sonhos interrompidos a rodearam, dando-lhe força. Eu não estou sozinha. Eu posso fazer a diferença. E no fundo, Ana sentiu a verdade, estava prestes a mover montanhas. A força coletiva que aquela luta representava era um eco que se propagaria por toda a sociedade. Os olhos dos policiais agora estavam fixos nela, não como aqueles que recebem ordens, mas como aliados em uma batalha compartilhada. Ana olhou pela janela, onde o céu noturno estava coberto por estrelas. Cada uma delas brilhava como um lembrete das vozes que um dia foram silenciadas, mas que agora ganhavam vida através de sua coragem. O futuro realmente começava naquele instante. E mesmo que houvesse muitos desafios pela frente, Ana chamava a verdade como sua aliada, disposta a encarar qualquer tempestade que pudesse surgir. Assim, enquanto a sala de segurança se tornava um campo de batalha e a história de sua luta se desenrolava, Ana respirou profundamente e reafirmou seu compromisso: nada e ninguém poderá me silenciar novamente. E com isso, a chama da rebeldia ardia dentro de sua alma, um sopro de esperança em um mundo que ansiava por mudança. A escuridão da sala de segurança envolvia Ana como um manto pesado, mas a luz da verdade pululava dentro dela, reclamando espaço e vida. O ar estava tenso, a respiração, entrecortada, enquanto ela se cercava de fotos antigas que revelavam um passado sombrio, enredado em sorrisos apropriados por um tempo em que a vida parecia intocada. Observou cada rosto, cada olhar nas imagens embaçadas. Esses rostos tinham histórias, e ela estava determinada a desenterrá-las, por mais doloroso que fosse. O que antes parecia apenas mais um álbum esquecido se tornava, na verdade, uma biblioteca de segredos e mentiras. Os olhos grandes e expressivos de Ana refletiam a nadificação da luz que entrava pela janela coberta de poeira. A tristeza e a fragilidade que outrora dominaram estavam sendo lentamente preenchidas por uma determinação feroz. Enquanto folheava as páginas de memórias, uma presença pesada se fez notar no canto da sala: Carlos.
Ele observava tudo com um olhar analítico, como um falcão à espreita de sua presa, muito consciente de que a fragilidade de Ana poderia se transformar em força, contanto que ela estivesse disposta a lutar. E naquela noite decisiva, os murmúrios de Carlos atingiram os ouvidos de Ana como uma flecha envenenada. O toque de seu telefone ecoou pelo espaço, interrompendo a concentração de Ana. Ela não tinha intenção de ser pega de surpresa, a adrenalina correu em suas veias enquanto ela se escondia, o caderno em mãos, pronto para anotar cada palavra que escutasse. Manipulação de documentos, a expressão de Carlos, agora revelada sob a luz do telefone, falava muito mais do que qualquer frase que ele poderia pronunciar. Ele não estava apenas manipulando, estava controlando vidas, destinos, emoções. E cada palavra que ele disse se tornava um grito ecoando na mente de Ana, um poderoso lembrete do que ela estava prestes a expor. Quando a conversa entre Carlos e seu interlocutor se intensificou, Ana sentiu o pulso acelerado das batidas do seu próprio coração. O medo estava lá, latente, mas ele era insuficiente. Em vez disso, cada frase que ela anotava parecia cimentar sua decisão de que a verdade não era um mero ruído a ser ignorado, era um grito que exigia ser ouvido. O que eles fizeram com aqueles que se opõem? A frase de Carlos penetrava como um raio em sua consciência. A verdadeira face do mal estava exposta diante dela, e Ana não poderia simplesmente virar as costas. No meio da noite, a sala de segurança se transformou em um tribunal, onde a verdade seria o juiz supremo. Ela avançou para a frente, firme, a mão segurando o caderno contra o peito como se fosse um escudo. Os olhos de Carlos se estreitaram, e a tensão na sala era palpável. "Você acha que pode mudar algo?" ele perguntou, suas palavras traindo uma mistura de arrogância e desprezo. Mas Ana já não se deixava abater por seu olhar manipulador. Ela erguia a cabeça, seus lábios se curvando em um quase sorriso desafiador. "Sim, eu posso. E você sabe disso." A batalha interna que antes a deixava paralisada agora se transformava em um impulso que a fazia avançar. A sombra de Carlos não a impediria. Não mais. O eco de sua própria voz sussurrava promessas de mudança, de luta, de resistência. E se nada mudar? O sussurro da dúvida tentou novamente se infiltrar em sua mente. Contudo, Ana se permitiu acreditar que o que estava por vir era maior do que qualquer medo. A resposta estava nas crianças cujos olhos ela nunca esqueceria. Cada uma delas, com seus sonhos quebrados, esperava sua ação. E era por elas que ela se levantava agora. Ana olhou pela janela uma vez mais, as estrelas brilhavam lá fora como testemunhas silenciosas de sua coragem. Cada uma era uma voz de apoio, um lembrete de que vozes antes silenciadas agora se uniram à sua. Amanhã, a verdade iluminaria o caminho escuro que Carlos tentava lhe impor, e seu momento de fraqueza se tornaria inevitável. Com a força do universo ecoando através dela, Ana respirou profundamente. Nada e ninguém poderá me silenciar novamente. E naquela promessa, atrás de cada palavra ditada por sua determinação, envolta pelo brilho das estrelas, sentiu o calor de uma nova era chegar. Agora, mais do que nunca, ela estava disposta a agir. O momento estava ao seu alcance, e em uma luta que não era apenas individual, mas coletiva, cada passo que Ana tomasse a levava mais perto da verdade. A sala de segurança não era mais a prisão que um dia foi, era uma arena de possibilidades. E enquanto ela se preparava para jogar suas cartas na mesa, uma onda de esperança e determinação a envolvia. Você sente essa energia? Você também pode fazer a diferença. Compartilhe essa história e inspire outros a lutarem por aquilo em que acreditam. Ana olhou para a mesa que agora estava repleta de post-its coloridos, cada um fragmento de sua nova realidade. As fotos que ela tinha coletado de Carlos e de outros envolvidos narravam não apenas um enredo obscuro, mas uma teia intrincada de mentiras que ela estava determinada a desvendar. Enquanto organizava essas pequenas pistas do quebra-cabeça, suas mãos tremiam levemente, mas seu coração pulsava com uma força nova, quase elétrica. Esta não era apenas uma mesa, mas um campo de batalha sobre o qual ela havia decidido lutar. Ela começou a fazer uma lista dos passos que precisava dar. E com cada palavra que escrevia, cada item que marcava, um novo horizonte se abria à sua frente. Era um exercício simples, mas poderoso.
O nada, que antes a paralisava agora se transformava em tudo que ela poderia conquistar. Documentar tudo. Falar com as crianças. Reunir provas. E, finalmente, expor a verdade. Ela murmurava para si mesma, o tom de sua voz firme mesmo no sussurro. O medo, que sempre a acompanhou como uma sombra, parecia agora um mero sussurro distante. Ana puxou sua cadeira e se sentou em frente ao espelho. Os olhos grandes e expressivos refletiam uma determinação que ela mal reconhecia em si mesma até aquele momento. Você pode fazer isso, ela se disse. Não era uma afirmação vazia, era um mantra, um lembrete da força que havia encontrado dentro de si. Ali, reparada pelos desafios enfrentados, uma versão mais forte de Ana emergia. A verdade é minha aliada, ela disse, aperfeiçoando sua postura, como se fosse um soldado se preparando para a batalha. E mais uma vez, a ideia da carta que havia encontrado se infiltrou em seus pensamentos, um segredo poderoso que poderia mudar tudo. Com todo cuidado, Ana a escondeu em uma gaveta, intitulando-a um tesouro que haveria de ser revelado na hora certa. O tempo era seu aliado agora, e a paciência seria uma virtude indispensável em sua busca pela justiça. Ela precisava escolher com sabedoria seu momento de agir. Então, Ana começou a ensaiar o que iria dizer, repetindo palavras em voz alta, testando o peso de cada uma, ajustando o tom de sua voz como um artista que ensaia para sua grande apresentação. As palavras dançavam entre si na sala silenciosa, ecoando como promessas de um novo começo. A cada repetição, sua confiança crescia. Carlos, o que você fez será exposto, ela dizia com firmeza, já visualizando o momento em que estaria na frente dele, a voz embargada, mas resoluta. Porém, a lembrança da conversa entre Carlos e seu interlocutor ainda ecoava em sua mente, uma recordação vívida do que estava em jogo. O que eles fizeram com aqueles que ousaram desafiá-los ainda fazia o sangue de Ana ferver. Os rostos das crianças que ela conhecera tão inocentes, tão esperançosas, tornaram-se a força motriz por trás de sua determinação. Cada um deles havia sido afetado pelo sistema opressivo que Carlos representava, e essa conexão emocional ajudava-a a seguir adiante. Eles precisam de mim, ela pensou, a motivação fervendo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Através da janela, Ana observou o céu noturno, as estrelas brilhando como faróis de esperança em meio à escuridão. Aquela visão a lembrou do que ainda havia de bom no mundo, do potencial que residia na luta pela verdade. Eu não estou sozinha, sussurrou para si, sentindo-se parte de algo maior do que suas próprias medos. A luta por justiça não era apenas sua, era coletiva. A verdade já não era um sonho distante, mas uma realidade que ela estava prestes a conquistar. E com a força do universo fluindo através dela, uma nova aura a envolvia. Nada e ninguém poderá me silenciar novamente, ela afirmou, agora em um tom mais alto, cheio de convicção. Essa frase não era meramente uma declaração, era um compromisso com si mesma e com todas as vozes que haviam sido silenciadas antes dela. Ana estava disposta a sacrificar tudo pelo que acreditava, por cada criança que havia sofrido nas mãos de Carlos e do sistema opressivo que ele sustentava. O momento do confronto se aproximava, e Ana sentiu em seus ossos que estava pronta. A sala de segurança, antes um lugar de medo e opressão, agora pulsava com a energia de novas possibilidades. Amanhã será o dia, ela murmurou, uma onda de esperança invadindo seu ser. Cada passo que ela dava a afastava do que era e a aproximava do que poderia ser. E quando a hora chegasse, com a carta na mão e a verdade em sua voz, ela estaria pronta para enfrentar Carlos. A arena estava armada, a batalha pelo que era justo estava prestes a começar. Você sente essa energia? Esse impulso? A história de Ana não é apenas dela. Ela é um chamado à ação, um lembrete poderoso de que cada um de nós pode, e deve, lutar por aquilo em que acredita. Compartilhe essa história e inspire outros a encontrarem sua própria força, porque juntos, podemos fazer a diferença. A sala de segurança tinha uma atmosfera pesada, como se o ar estivesse saturado de mentiras e segredos. Ana sentia seu coração pulsando em um ritmo frenético, ecoando como um tambor de guerra em seus ouvidos. A cada segundo que se passava, a adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ela vrei-se com suas emoções. O momento que ela tanto esperou finalmente estava à sua porta.
Ela sabia que precisava chamar Carlos para aquele confronto, mas a angústia de sua voz trêmula tinha o poder de traí-la. A mão de Ana, apesar de estar decidida, tremia ao tocar o interfone. Ela respirou fundo, recordando as palavras que havia ensaiado tantas vezes. Carlos, eu sei sobre você. Era um mantra que se repetia em sua mente, uma oração silenciosa para dar-lhe coragem. Ela pressionou o botão, os olhos fixos na porta enquanto esperava que ele entrasse. A porta se abriu com um rangido que parecia ser a abertura de um portal entre seu passado amedrontado e o futuro que ela começava a vislumbrar. Carlos, com seu olhar arrogante e desdenhoso, parecia uma tempestade prestes a se desatar. "O que você quer?" ele perguntou, como se tivesse se esquecido totalmente do temor que talvez ela pudesse inspirar. Ana hesitou. A raiva dela fervia, mas uma onda de lembranças das crianças que ela conhecera, suas risadas e sonhos, a trouxe de volta à razão. "Carlos, eu sei sobre o esquema. E eu tenho provas." Sua voz saiu mais firme do que ela havia esperado, enquanto ela ergueu a carta, a luz fria da sala refletindo no papel como um feixe de esperança. A expressão de Carlos mudou instantaneamente. O desprezo que antes dominava seu olhar se transformou em uma mistura de raiva e desdém. "Você não sabe do que está falando." "Isso é um jogo muito perigoso, Ana." Ele disparou, sua voz carregada com uma ameaça implícita que estava tão presente quanto o ar que respiravam. Mas Ana não se deixou intimidar. Com a determinação renovada, ela rebateu: "Você está errado. Estou pronta para enfrentar as consequências. O que você e a sua família fizeram é inaceitável, e eu não vou ficar calada enquanto vocês destroem vidas." As palavras surgiram como balas disparadas de uma arma, claras e diretas, atingindo Carlos em seu ponto mais vulnerável. Ele tentou atacar verbalmente, suas palavras como lâminas afiadas. "Você só está se colocando em risco. Esse segredo é muito maior do que você pode imaginar, Ana." "Está brincando com fogo", ele ameaçou, um sorriso cínico brotando em seu rosto. Mas sua confiança era uma fachada, um pânico latente que ele não conseguia esconder. Sim, Ana sabia que estava no centro de uma tempestade. Mas a força das vozes que haviam sido silenciadas por tanto tempo era mais poderosa do que qualquer tentativa de intimidação de Carlos. Com cada palavra que ela trocava com ele, sua relação de opressão começava a desmoronar. "Quanta crueldade você é capaz de suportar, Carlos? Considere isso: o que você tem pode ser tirado de você. A verdade sempre prevalece." A tensão no ar era palpável, e conforme as palavras se trocavam, a sala de segurança foi se transformando. Agora, não era mais um espaço de medo, mas sim de confronto feroz. Ana sentia a energia pulsante da determinação dentro dela, alimentada pelas histórias das crianças que haviam sido vítimas desse sistema opressivo. Cada uma delas era um eco de sua coragem, e a conexão emocional a impulsionava a continuar. Carlos, agora visivelmente agitado, começava a se afastar da autoconfiança que o caracterizava. Ana viu isso. O pequeno lampejo de dúvida em seus olhos era o que ela precisava para continuar seu ataque. "Eu não estou sozinha. A verdade será revelada", ela disse com um tom mais alto, a voz cheia de convicção. "Você pode tentar calar as vozes, Carlos, mas não pode apagar a luz que brilha na resistência." E naquele momento, Ana percebeu que não era apenas sobre ela, era sobre todos aqueles que não tinham quem os defendesse, aqueles que haviam sido descartados pela avareza e cruel indiferença. O potencial de mudança estava diante dela. O universo parecia conspirar para apoiá-la, a cada batida de seu coração, a cada palavra proferida. Enquanto Carlos tentava reagrupar-se, ela sentiu a esperança ressoar em seu peito. "Amanhã, tudo mudará. Estou pronta para expor o que você fez. O mundo conhecerá seu verdadeiro eu." A trama estava se desenrolando, e Ana se sentia como uma gladiadora em um coliseu, destemida e determinada. O brilho das estrelas lá fora refletia a luz da justiça que ela buscava, intensificando sua coragem. "Hoje é o dia em que sua mentira acaba", concluiu, seu tom já elevado em triunfo, cheio de um espírito indomável. Com a carta ainda segurada em sua mão, Ana percebeu que tinha algo muito maior em jogo. O caminho à frente poderia parecer incerto,
mas a batalha pela verdade acabará de começar. A voz da resistência emergia mais forte do que nunca, e ela estava prestes a ser o símbolo da luta por justiça em um mundo de trevas. Estou pronta, pensou, preparada para finalmente desencadear a tempestade que mudaria tudo. A sala de segurança estava mergulhada em uma tensão espessa, quase palpável, como uma névoa que envolvia não apenas o ambiente físico, mas também as almas que ali estavam. Ana, com o telefone em mãos, equilibrou-se entre a esperança e o medo. Ela nunca imaginou que teria que confrontar Carlos desta forma. Aquele homem que sempre a olhou com desprezo agora estava prestes a mostrar seu verdadeiro rosto, uma máscara de desespero esfarrapada por trás de sua habitual frieza. Carlos, em um ato teatral, caiu ao chão com um estrondo, segurando o peito como se o próprio coração estivesse se rendendo ao seu atormentado estado. Ajudem! Socorro! Seus gritos ecoaram nas paredes da sala, absorvendo tudo ao redor com seu desespero forçado. Você está brincando, Carlos? Ana olhou para ele, o horror misturado à incredulidade. O medo estava ali, pulsante, mas ela não permitiu que isso a dominasse. Em vez disso, uma ferocidade ardia dentro dela. Ela sabia que aquilo tudo não passava de uma farsa. A máscara estava prestes a cair, e a verdade finalmente teria seu momento. Ana respirou fundo, sua mente ágil e focada. Mal teve tempo para causar um estrondo no chão, mas com o coração acelerado de coragem, pegou o telefone e discou para a polícia. As mãos tremiam um pouco, mas a determinação a guiava, ela não se deixaria abater. Oi, eu preciso de ajuda, urgentemente. Sua voz soou forte e clara. Estou na sala de segurança de uma empresa em inserir localização, e meu chefe está fingindo ter um ataque cardíaco. Ele tem estado envolvido em um esquema de corrupção que destrói vidas. Ele. Carlos a interrompeu, levantando-se da posição no chão, suprimindo um riso nervoso que revelava sua fraqueza. Ana, você realmente não quer fazer isso. Não tem ideia do que está em jogo. A polícia não acredita em pessoas como você. Mas Ana permaneceu impassível, suas palavras se tornando balas que perfuravam a armadura de Carlos. Vocês estão enganados. Eu não sou uma vítima aqui. Eu sou a voz de quem foi silenciado. O brilho nos seus olhos era como uma chama intensa, quente e firme. Ela estava determinada a expor a verdade, independente do custo. Do outro lado da linha, a operadora da polícia escutava com atenção, e Ana sentia que a ajuda estava a caminho. O mundo exterior começava a se misturar ao interior daquela sala opressora, e seu espírito lutador parecia ecoar pelos corredores de sua mente. Vocês me ouvirão. Vou derrubar esse império de mentiras e corrupção. Hoje. A presença de Carlos se tornava cada vez mais ameaçadora à medida que o esquecimento de sua autoridade enfraquecia. Ele se esforçou para se recompor, mas cada segundo que passava a incerteza crescia em seu olhar. Ana, você não consegue nem imaginar a força que mobiliza toda essa corrupção. Se você fizer isso, não haverá retorno. Os passos da polícia ecoaram pelo corredor, e o pavor que inundava Carlos se transformou em um frenesi descontrolado. Ele já não sabia ao certo qual seria o seu próximo movimento. Ana, você não gostaria de arruinar sua vida por causa de uma simples mentira, gostaria? A palavra mentira saiu de sua boca como uma tentativa desesperada de inverter a situação a seu favor, mas a verdade estava prestes a se desenrolar. Não, Carlos. O que você fez é uma fraude, e suas mentiras serão expostas. Você não pode continuar se escondendo atrás de uma máscara de respeitabilidade. E eu não tenho mais medo de você, Ana declarou, com a voz elevada e cheia de um poder inegável. A porta se abriu com um estrondo, e os policiais entraram, prontos para a ação. Sem hesitar, Ana apontou para Carlos, seu coração batia furiosamente, mas sua coragem era inabalável. Ele é o culpado. Ele está envolvido em um esquema que prejudica várias pessoas. Ele não pode continuar com isso. Os policiais se entreolharam, percebendo a gravidade da situação. Carlos, percebendo que o jogo havia virado, tentou argumentar, mas suas palavras eram apenas sussurros perante a tempestade que se desenrolava. Ele não era mais o predador, agora, era ele quem estava encurralado.
E ali, em meio ao confronto entre luz e escuridão, Ana se viu em um momento precioso de pura realização. A verdade sempre tem um jeito de se manifestar, e ela estava prestes a provar isso dessa vez. As vozes das crianças que ele havia negligenciado e explorado se levantaram dentro dela, criando uma onda de empoderamento que não poderia mais ser contida. O mundo estava prestes a mudar, e Ana seria a catalisadora dessa transformação. Ela não lutou apenas por si mesma, mas por todos aqueles que não tiveram a chance de lutar. Chamas de determinação incendiavam seu coração e preenchiam sua alma. Um novo amanhecer estava prestes a surgir, e ela estava pronta para enfrentar todas as tempestades que viriam. A sala de segurança parecia tensa e opressora, um campo de batalha marcado pela luta entre a verdade e a mentira. A luz azul das sirenes piscava ao longe, como um aviso de que a mudança estava chegando. Carlos, o antagonista que havia se beneficiado da dor e do medo dos outros, agora se via algemado, sua voz ecoando em gritos de inocência que se perdiam no ar. Ele balançava a cabeça freneticamente, tentando convencer a si mesmo do que dizia, mas sua determinação era apenas um eco vazio. Vocês estão errados. Eu sou inocente, gritava ele, mas os policiais, cujos olhares eram firmes e desprovidos de compaixão, ignoravam seus apelos desesperados. Ana, em pé a um canto, observava tudo com uma nova luz nos olhos. A fragilidade que antes marcava sua presença agora havia sido substituída por uma aura de firmeza e coragem. Ela sentia cada batida do seu coração, cada respingo de adrenalina injetando vida em suas veias, enquanto os policiais recolhiam evidências do crime que Carlos cometeu. O ar estava pesado, mas em seu peito, Ana sabia que tinha feito a escolha certa. A sala, antes um símbolo de opressão, tornará-se um santuário de esperança. Um dos oficiais, percebendo o olhar determinado da jovem, se aproximou. Você teve coragem, moça. Pode não parecer, mas o que você fez aqui hoje pode ser a chave para a justiça que muitos precisam. Nós acreditamos em você. O elogio soou como uma sinfonia para os ouvidos de Ana, e ela sentiu um impulso renovado, uma vontade de lutar por todos que se sentiam impotentes como ela uma vez se sentiu. Obrigada, ela respondeu, a voz embargada pelo peso da nova responsabilidade. Eu apenas fiz o que era certo. Meses se passaram desde aquele dia fatídico. A vida de Ana tomou outro rumo, e em um evento de caridade, ela estava cercada por crianças radiantes e felizes. Cada sorriso que ela via a preenchia de uma alegria genuína. Era ali, rodeada por todos aqueles pequenos, que ela finalmente sentia que sua vida tinha tomado um sentido. Vestindo uma blusa nova, simbolizando sua nova fase, Ana exibia um brilho que há muito não aparecia em seu rosto. Com as crianças ao seu redor, ela caminhava de um grupo ao outro, ouvindo histórias, absorvendo risadas e compartilhando momentos que antes pareceriam impossíveis para ela. O que era uma vez uma vida marcada por sombras e opressão agora florescia em luz e esperança. Olha, tia Ana, eu pintei isso para você, disse uma garotinha, estendendo